Oi, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Vamos continuar nossos estudos em inglês? A gente vai aprender hoje um pouquinho sobre os substantivos em inglês. A gente já sabe fazer o plural dos substantivos. Agora a gente vai aprender como é que esses substantivos se classificam em inglês. Os substantivos em inglês, eles são chamados de nouns, certo? Se a gente for traduzir para o português, seria nomes, mas ainda não é uma coisa corretinha, certo? Nouns. Os substantivos em inglês, os nouns, eles podem ser countable, que são contáveis, e uncountable, que são os incontáveis, certo? O que é que diferencia um de outro? É o que eles podem ou não contar, certo? O substantivo em inglês, ele é chamado de contável quando a gente pode colocar no plural. Por exemplo, dog, que fica dogs, plane, planes, foot, feet, certo? Então, a gente pode colocar o plural. E também quando são substantivos que a gente pode contar numericamente. O que é isso? Eu posso contar a quantidade de garotos na sala de aula. One boy, two boys, three boys. Posso contar a quantidade de bananas que a gente tem num cacho. One banana, two bananas, three bananas e assim por diante. A gente pode contar a quantidade de ovos que a gente tem dentro de uma dúzia. 12 eggs, 12 ovos, certo? Agora, quando é que o substantivo ele vai ser incontável? Incontável no inglês, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, certo? O substantivo ele é incontável quando ele não tem uma forma no plural. Por exemplo, informação. A gente não diz one information, two information. A gente vai dizer em inglês some information, any information, alguma informação, qualquer informação, certo? A gente não tem aí informations, certo? Quando a gente não pode dividir em partes menores, como é o caso de furniture, que são os móveis de dentro de uma casa, os móveis de um modo geral, certo? Se eu disser móveis, a gente não pode dividir. Agora, se eu disser cama, que é bed, sofa, que é sofá, a gente pode dividir, certo? E money, dinheiro. O dinheiro, ele vai ser incontável, por quê? Porque, nesse caso, eu não estou falando da unidade monetária. $1, R$1, €1, a yen, que é a moeda japonesa, tá? No caso, money, o dinheiro, de um modo geral, ele não pode ser dividido em partes menores, certo? Também vão ser incontáveis líquidos e coisas que derretem. Por exemplo, leite, milk, water, água, iron, que é ferro. Então, eles não podem, eles são incontáveis. Por quê? São líquidos ou podem ser derretidos, certo? Coisas que são muito pequenas, objetos muito pequenos. Por exemplo, rice, que é arroz. Você imagina, você pegar uma colher de arroz e contar 1 arroz, 2 arroz, 3 arroz, 4 arroz. São coisas muito pequenininhas. Sugar, açúcar, imagina. Você pegar uma colher de sopa e contar 1, 2, 3, 4. Quantos grãozinhos de açúcar tem? Sand, que é areia, também é incontável, certo? Imagina aí, quanta areia a gente tem no mar, na praia. Dá para contar? Não dá, certo? Comida, alimentos que você precisa cortar para comer. Como assim cortar para comer, tia? Pão. Pão a gente precisa cortar, certo? Bread. Meat, que é carne. Cheese, queijo. Então, a gente precisa cortar para comer. Então, esses elementos também são incontáveis, certo? E coisas abstratas. Como assim coisas abstratas, tia? Trabalho, saúde. São coisas que a gente não tem como contar, certo? Então, olha os termos. Countable e uncountable. Esses elementos, esses nomes, são usados para os substantivos para dizer se eles são contáveis ou incontáveis, certo? Na nossa atividade de hoje, quero que vocês prestem bastante atenção para saber diferenciar o que é um e o que é o outro, certo? Fiquem atentos
aos elementos. Por favor, tentem identificar o que cada um é. Assim vocês vão conseguir fazer uma atividade, ó, perfeita, certo? Próxima aula, a gente vai continuar os estudos sobre os contáveis e incontáveis. Só que agora usando os quantifiers, certo? Então, espero vocês na nossa próxima aula. Estudem. Já sabem, em caso de dúvidas, falem comigo no privado. E bons estudos, tá? Tô morrendo de saudade de vocês, gente. Fiquem com Deus. Continuem se cuidando, tá?